Aleluia, vamos em pé, irmãos, vamos ao clamor, vamos à oração. 3 bilhões de pessoas no mundo não ouviram falar de Cristo. Enquanto a música dessa abertura, desse prelúdio funcionava, eu estava buscando no Google. 3 bilhões, quase 1/3 da população mundial nunca ouviram falar de Jesus. Nós temos o privilégio de ouvir muitas vezes sobre Jesus. É ou não é? Temos o privilégio de ouvir muitas vezes. Agora, 1/3 da população nunca ouviram uma vez sobre Jesus. Então há milhões e milhões e bilhões de pessoas que não ouviram falar de Cristo. Entre elas tem as tribos indígenas, tem outros e outros e outros. O número é este. Agora é a hora do clamor. Quem sabe a gente esquece um pouquinho do nosso horizonte, do nosso horizontal, e vamos abrir um pouquinho o nosso leque, a nossa visão para o vertical. Que é horizontal? Orar por nós, orar por mim. Todos oram por mim. Eu preciso de oração de todos. Estou meio doente ou ficando doente. Eu não quero ficar doente, né? Então aquelas oraçõezinhas assim. Mas por alguns sim, é que tem pessoas doentes mesmo, né? Quando é doença, é genuinamente doença. Tem que orar por isso. E vamos orar esta noite. Mas vamos no horizontal. Como é que Deus está nos vendo? Como é que Deus está me enxergando? Como é que Deus, na hora da oração, na hora que nós abrimos o coração para clamar ao Senhor, como é que Deus está enxergando dentro do meu coração? Será que Deus vê eu isolado? Apenas um no universo de 8 bilhões de pessoas? Só vejo um? Esse um é você? Esse um sou eu? Não é assim que Deus quer. Jesus morreu na cruz não por um, Ele morreu por todos, por todos. Logo a nossa visão, a nossa missão, a nossa responsabilidade, não é por nós mesmos, unicamente, isoladamente, mas é pela visão global, de acordo com a visão de Deus. Jesus veio à terra com a visão do Pai, por isso Ele disse antes da cruz: está consumado a obra que me destes a fazer. E o consumado de Jesus foi a cruz, foi o sangue derramado das mãos, dos pés e do lado, da cabeça, o sangue derramado por causa da coroa de espinho. Então, Ele veio não por Ele mesmo, Ele não veio com uma missão isolada, única, focada em si mesmo. Ele veio com a visão global, a visão maior, visão ampla. Você é salvo? É salvo. Teu nome está escrito no livro da vida? Então, você deve botar fé em cima disso. Eu sou salvo. Agora, Deus te chamou por quê? Deus te salvou por quê? Porque você é importante para Deus nesse projeto global, nesse projeto mundial, para atingir esse 1/3 da população do mundo, população da terra, seres vivos como nós somos, mais escuros, mais claros, mais alemães e mais africanos, um pouco de sangue de cada um, mas nós somos uma família. O mundo, 8 bilhões de pessoas, é uma família. Não tem um com 3 orelhas, 4 olhos e 3 pernas. Que tiver é anormal, mas o normal é isso como você está aí. Amém? Esse é o normal. É assim que Deus te trouxe, assim que Deus te chamou para orar pelos outros normais. Se for anormal, orar por eles também. Amém? Levante a mão. Pai, oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, tomando posse da autoridade que temos, da responsabilidade também. Por isso somos salvos. Jesus veio ao mundo para uma missão, e a missão é salvar o que estava perdido.
E muitos, mais de um terço da população ainda está perdida, ainda estão perdidos. E o Senhor Jesus cumpriu a sua missão, mas Ele não retirou-se e foi ao céu, não deixando nada para dar sequência ao que Ele começou aqui na terra. Ele apenas começou, mas eu e o irmão estamos aqui para dar continuidade a esta obra. É grande, é imensurável, é de acordo com o coração do Pai. E o coração do Pai não tem 1, 2, 3, 4 filhos. O coração do Pai tem milhares de milhares. E como é que eu vou dizer na minha oração que Deus está dentro de mim, numa visão isolada, numa visão míope? Eu não posso dizer isso, eu tenho que dizer, eu tenho que abrir a minha boca, tenho que abrir o meu coração e dizer: Deus, no meu coração há espaço para orar, interceder por milhares e milhares de pessoas. E aqui estamos, Pai, intercedendo, não apenas por nós, não apenas pela nossa família, que é compromisso nosso, mas hoje abrindo a nossa visão, ampliando a nossa postura. Estamos aqui para interceder por milhares de pessoas, pelo bairro onde moramos, Santo Antônio, Barril, em Frederico Westphalen, orando por 32.120 pessoas nessa cidade onde eu estou, orando por toda a sua circunvizinhança, Senhor, orando, Senhor, pelo estado do Rio Grande do Sul, orando também, Senhor Deus, pelo nosso país, 213 bilhões de pessoas nesse nosso país, no Brasil, orando por cada um, Senhor. Claro, Deus está abençoando, é norte a sul, é leste a oeste, é nas selvas amazônicas, é nos lugares mais longínquos, nos lugares mais difíceis. Deus está salvando vidas, Deus está enviando obreiros, servos e servas, e os obreiros que Deus ainda vai enviar, e ainda vai, não é para o século posterior, é para agora, Senhor. Os obreiros estão aqui, Deus está enviando obreiros. Diga comigo assim: eu sou o obreiro que Deus está enviando nessa última hora. Aleluia! Pai amado, queremos te agradecer, Senhor, porque o Brasil é pequeno para o povo de Deus. Já estamos, Senhor, temos uma visão de chegar 50% na estatística 2022, chegarmos 50%, ó Deus amado, no ano próximo, até o ano 2030, Senhor. Então, Pai, o Evangelho está crescendo, também no estado, no Rio Grande do Sul está crescendo, uma vez que quem crescia mais é a magia negra, quem crescia mais é o saravá, umbanda, quimbanda, e toda essa linhagem, ó Deus amado. Agora o que está crescendo, Senhor, é o povo de Deus. Deus está salvando profissionais liberais, Deus está salvando, ó Deus amado, médicos, Deus está salvando advogados, Deus está salvando grandes empresários, como nós vimos, Senhor, nas testemunhas aí há poucos tempo atrás. Quem assiste aos vídeos estão vendo que Deus está levantando empresários de grande valor, de grande soma nas suas empresas, mas no coração tem Jesus, no coração tem Deus. Isso, Senhor, farás a diferença, logo já está fazendo a todo dia essa diferença. Pai, oramos por 8 bilhões de pessoas no mundo, colocamos diante de Ti, Senhor, lá o avivamento naqueles países da Europa, onde, Senhor, no ano 1400, Senhor, começou aquele reavivamento lá através de Martin Luther. Ó Deus amado, hoje as igrejas estão indo às ruas, os jovens estão indo às ruas e falando de Jesus. Te louvamos pelo avivamento na China, ó Deus, onde os adolescentes estão fazendo aquele prodígio, curas e milagres em nome de Jesus. Queremos, Pai, o avivamento no Brasil, queremos o avivamento começando pela nossa igreja, mas como que vai começar? Pela placa? Vai começar pelos tijolos nas paredes? Vai começar pela igreja de carne e osso, a igreja que tem raciocínio, a igreja que tem coração e alma, em nome de Jesus. Digas comigo assim, em nome de Jesus. Eu vejo que há um mover de avivamento em nosso Brasil,
também em Frederico Westphalen, e vai começar por mim, pecador, que conheço Jesus como Senhor e Salvador. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Diga glória a Deus. Aleluia. Vamos lá, vamos lá. Vamos pro date show. Eis os milhões em trevas tão medonhas, jazem perdidos sem a salvação. Quem lhes irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador.
uma salva de palmas a Ele. Ele falou, Ele disse que sempre estaria conosco, mas com todos os cristãos. O estado do Rio Grande do Sul, 41% da população gaúcha já se curvaram a Cristo Jesus, reconhecendo que Ele é o único Senhor e único Salvador. Mas milhares no mundo ainda precisam. E Deus capacita você. Hoje é uma noite de muita unção, muito poder de Deus para as nossas vidas, para a glória de Jesus. Vamos lá, não canso, gente, põe de pé quem pode. Vamos lá com alegria. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração. Pai, o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Vamos de novo, com alegria. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. De novo. Estamos nós aqui. Tu está aqui? Então dê uma salva de palmas a Ele. A Ele, a quem nós adoramos de todo o coração. Amém, de todo o coração. Diga, eu adoro Eu adoro o meu Jesus. meu Jesus. Ele merece Ele merece todo o meu coração. todo o meu. Aleluia! Quantos que crê que hoje é a noite do milagre? Ele está aqui, Jesus está aqui. Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Posso ver os milagres Sendo liberada sobre mim. sendo liberada
Cante de novo, posso crer. Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberada sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. Penso que foi pago ali na cruz, me dá vitória nesta hora. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nesta hora. Quantos que crê na vitória, crê na cruz, crê em Jesus, crê na cura de Deus? Diga mais uma vez. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nesta hora. Dá vitória nesta hora. Tua morte, tua cruz, teu sangue derramado no Calvário, tá selado, foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado. Morte, tua cruz, teu sangue derramado no Calvário, tá selado, foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado. Vivo as promessas do milagre. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nesta hora. Me dá vitória nesta hora. Quantos que crê na vitória, declare. Me dá vitória nesta hora. Mais outra vez. Me dá vitória nesta hora. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O
teus olhos, levante as tuas mãos e diga: me dá vitória nesta hora. Diga mais outra vez: me dá vitória nesta hora. Me dá vitória nesta hora. Me dá vitória nesta hora. Põe a mão no teu coração e diga assim, ó: hoje o meu milagre vai chegar. Diga: eu vou crer. Eu vou crer, não vou duvidar. Diga que o preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nesta hora. Me dá vitória nesta hora. Com as duas mãos levantadas lá em cima, diga: hoje o meu milagre vai chegar. Com a tua mão levantada, diga assim: eu creio em um milagre. Eu creio no milagre de Deus. Eu creio que essa noite Deus vai fazer um milagre na minha vida. Eu creio na cura, creio na libertação, creio no milagre, creio no milagre, creio no milagre. Aleluia! Pode assentar, queridos, em nome de Jesus, que Deus abençoa. A paz de Deus, irmãos, amém? Com alegria estar aqui na casa do Senhor, louvando o Senhor e levando a palavra de Deus. Eu quero saudar os visitantes que hoje estão aqui nessa casa. O Edivaldo e a Mari, sejam bem-vindos. Edivaldo e a Mari, eles já estiveram aqui na casa do Senhor, né? Umas quantas vezes. Mas dessa vez, eles foram convidados. O Edivaldo foi convidado pelo Francisco, meu esposo, e ele aceitou o convite e está aqui. Glória a Deus, aleluia. Sejam bem-vindos na casa do Senhor. Jesus está feliz de vocês estarem aqui. Também eu saúdo a Andréia, o Gilmar e o Miguel, filhinho, que estão aqui pela segunda vez também. Eles são convidados do irmão, o marido da Alessandra, né? Que convidou pelo seu Leonir, Elorir, verdade. Que Deus abençoe vocês aqui também, amém? Também a irmã Elizabeth também está com o filho dela aqui na casa, sejam bem-vindos. O filho Marcelo, a nora Josiane e o neto Arthur. Bem-vindo à casa do Senhor. Jesus está feliz em vocês estarem aqui, amém? Eu vou dar continuidade nesse culto maravilhoso. Eu vou chamar a irmã Elizabeth para uma palavra abençoada. Amém? Bem, irmãos, eu pediria em espírito de oração para se colocar um pouquinho de pé para mim ler a palavra. Salmo 37, 27 ao 29. Amém? Glória a Deus. Salmo 37, 27 ao 29. Desvie-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos,
mas a descendência dos ímpios será eliminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Amém? Eu peço, podem sentar-se. Esta palavra, Salmo de Davi, me tocou muito. Sobre a importância, meus irmãos, de afastar-se do mal e praticar o bem. Como é importante a gente sempre refletir o que vai fazer. Você tem que fazer o bem, faça, e não olhe a quem. Agora, não conviva com as pessoas que te fazem mal. Isso é bíblico. Eu não estou falando o que é fora da Bíblia. Tem muitas pessoas que usam de mentira, de falsidade, poder prejudicar um ao outro. E Deus não quer isso, porque o nosso Deus é o Deus da justiça. E o que Ele nos deixou, o que Ele nos disse? Que Ele daria a vida eterna, a morada eterna, para quem fosse fiel a Ele. Deus protege aqueles que praticam a justiça. Misericórdia, Senhor, daqueles que praticam maldade, para ver os outros passar mal. Eu peço misericórdia, sim, porque pode ser que algum dia está bem hoje e agora eu vou falar em prosperidade. A gente vê as pessoas subindo na vida. Como eu fico feliz de ver as pessoas prosperarem. Eu me alegro com isso. Agora, tem pessoas que só ficam blasfemando. Isso não pode, meus irmãos. Se nós somos filhos de Deus, se o nosso Deus é da justiça, como que eu vou ficar blasfemando? Eu tenho que me alegrar, porque a prosperidade Ele nos dará se você ficar no caminho dEle. E não fazendo coisa errada, falando mal dos outros, pregando mentira, que não leva a lugar nenhum. Então eu deixo essa palavra para vocês. E o que é a verdade é que os ímpios e os mentirosos, impostores que praticam o mal, terão as vidas destruídas por Deus. Não pode ser que demore, mas Ele fará a justiça sim. E eu creio no meu Deus que é justo, eu creio. Porque tanta coisa que acontece na vida das pessoas, e as pessoas acham que estão agindo de boa fé. Não. Vamos pensar, vamos olhar o nosso irmão com outros olhos. Nem julgar as pessoas a gente pode. Se julgou, peça perdão. Porque Deus não quer isso. Ele não quer, Ele nos deixou para nós sermos felizes e para nós alcançar a salvação. Nós temos que andar no caminho que Ele nos mostrou. Ele mandou o Seu Filho Jesus para nos ensinar. E nós estamos fazendo isso? Se perguntem. Isso é muito forte, essa palavra da justiça aqui é muito forte. A promessa de Deus para a vida eterna nossa. Aquele que ser fiel, que andar nos caminhos dele, sim, prosperarão e muito, e terão a vida eterna na terra prometida do Senhor. E eu creio, amém? Glória a Deus, aleluia. Amém, glória a Deus, linda palavra, abençoada. Eu vou chamar os jovens também, que têm um louvor para cantar. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. O Senhor está aqui nessa casa. Oh, Senhor Jesus, abre o teu coração, irmão. A palavra que me toca hoje, ela diz assim, em João 14, não se turbe o vosso coração. Crê em Deus, crê em mim também.
Eu vou chamar a pastora que tem uma palavra sobre dízimos e ofertas. Amém. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Dizer que estamos muito felizes por vocês estarem aqui nessa noite, nos dando alegria. Isso é maravilhoso. E Jesus está mais feliz ainda, porque Ele se agrada e habita no meio dos louvores. Glória a Deus. Nós vamos ler um versículo só. Está em João 3,16. Eu sei de cor. É o versículo-chave da Bíblia. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Texto maravilhoso. E nós vamos comentar um pouquinho sobre esse Deus que nos amou tanto que deu o seu Filho, porque Ele nos amava. Ele tinha tantos anjos lá, milhões de anjos. Não, mas Ele deu o seu único Filho, que Ele amava, que Ele tinha também poder, até o próprio Jesus tinha poder para sair dessa situação. Mas precisava alguém morrer para que o mundo fosse salvo. Até um tempo eram oferecidos sacrifícios de animais para perdão dos pecados. Mas chegou o tempo. Deus disse: basta, vou enviar o meu filho, o meu único filho, para morrer. Isso é maravilhoso. Por essa dádiva, percebemos quanto Deus é amoroso e altruísta. O Senhor agiu assim, movido pelo seu amor inigualável pela humanidade. Por você e por mim, Ele demonstrou o seu amor, entregando o seu bem mais querido e sublime. Deus enviou Jesus a este mundo como uma oferta voluntária. Deus nos deu o seu único Filho de maneira espontânea, como oferta de sacrifício pelos nossos pecados. Ninguém tirou a vida de Jesus, nenhum poder deste mundo poderia fazê-lo. Cristo afirmou: ninguém tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Jesus deu por você, por espontânea vontade, porque nos amava. Isso é maravilhoso. Essa ordem recebi do meu Pai, Jesus falou em São João 10,18, Ele entregou a vida espontânea. A oferta de Deus a nós é ilimitada, não tem fim. Oferta é um ato natural para Ele. O Senhor é um Deus generoso e dá liberalmente a quem lhe pede com fé. Ele nunca cessa de conceder as dádivas de que necessitamos. Salvação, libertação, cura, hoje estamos falando de cura, provisão, a irmã Elizabeth falou de provisão. E Deus, para suprir as nossas necessidades físicas, emocionais, materiais e temporais. Deus estabeleceu um padrão para as nossas ofertas e não quer que sigamos teorias mundanas. Assim como Ele entregou o que tinha de melhor, nós também devemos estar dispostos a dar o melhor de nós. Ele nos tem concedido tudo o que lhe pedimos em nome de Cristo. Assim, temos que estar dispostos a apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Romanos 12:1. Acima de tudo, Deus deseja que nos entregamos inteiramente a Ele. E se fizermos isso, as nossas ofertas irão fluir naturalmente, motivadas pelo amor. Ele nos levará a ofertar de todo o nosso coração. Não serão necessários estímulos externos. Será um desejo natural do nosso coração. Não devemos reter nada, mas entregar a Deus, espírito, alma e corpo. A motivação para dar a Deus jamais deve ser um sentimento de dever, e sim um ato voluntário de um coração transbordante de amor. Que seja assim.
Você vai dar a sua oferta, o seu dízimo, dê com alegria, dê com amor, não dê com tristeza. Jesus não vai se agradar se você der com tristeza. Então, dê com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém? Vamos colocar em pé e vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado por essa oportunidade que nos dás de ofertar na tua casa. É um ato de adoração ofertar para ti, Jesus. Tu deu, Jesus, o seu Filho único, Jesus Cristo, para que morresse em nosso lugar. Hoje não precisamos fazer muita coisa. A única coisa que precisamos fazer é te aceitar como o único e suficiente Salvador e obedecer a tua palavra, Jesus, para chegarmos no céu. E nós todos queremos fazer isso, te aceitar como o nosso único e suficiente Salvador, para herdarmos a vida eterna, que está próxima, muito próxima. Faça com que possamos ir para as pessoas, os milhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Nós que devemos ir proclamar as boas novas para eles. Jesus, abençoa cada um que vai ofertar na tua casa hoje, vai dizimar, trazer oferta voluntária ao Senhor, que agrada ao coração de Deus, com alegria e com amor. Abençoa cada um, que durante a semana todas sejam providos, Senhor, do teu amor, da tua graça, que as prateleiras da sua casa estejam cheias, Senhor, nada lhes falta para os seus filhos, em nome de Jesus. Amém. Pode trazer a tua oferta. Amém, glória a Deus, aleluia. Eu vou chamar a Nayara e a Stephanie, que tem um lindo louvor. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Junto à poça estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar,
uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a
fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Obrigado pela oportunidade. Eu vou chamar o pastor, que tem a ministração da nossa ceia, e depois a palavra de Deus. Amém? Só para dar uma mexida no ambiente, nós vamos cantar um cântico. Vamos de pé? Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, como Zaqueu, como Zaqueu. Eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Só um pouquinho, bate a mão no coração e diga: porque o Senhor é o meu bem maior. Põe as duas mãos no coração, fecha os teus olhos e diga: porque o Senhor é o meu bem maior. Faz de novo, faz mais uma vez. Porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Com as palmas, com alegria. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti. Levante a mão lá em cima agora e diga: porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim, Senhor.
Libera uma forte salva de palma a Ele, a Jesus de Nazaré. Aleluia! Não pregamos um Cristo frágil, fraco, raquítico, miserável, que precisa ser carregado, pendurado num pescoço, numa corrente. Não, nós servimos a Jesus poderoso. Levante a mão e profetizas comigo e dizendo assim, ó: eu sirvo a Jesus poderoso, que pode mudar toda a situação da minha casa. Só entra Jesus. Dê uma salva de palma a Ele. Aleluia. Tenho alguns minutos, falarei bastante em pouco tempo. Amém? Vamos para o quadro, vamos para a transparência. Uma vez era transparência, agora data show. Eu tenho a transparência ali dentro guardado ainda. Aquilo, eu digo, se os irmãos alugarem um salão em cristal, vai a minha transparência para lá. A Elizabeth sabe o que é, né? Aquele, foca lá. Eu, inclusive, um dia eu achei lá nas páginas, domingo passado, eu trouxe a folha de transparência. É uma folha especial. Vamos lá para o Data Show. Primeiro texto que vamos ler, 1 Reis, capítulo 19, versículo 19 a 21. E sabe o que eu vou falar hoje? Deus chama homens ocupados. Amém? Deus não chama vadios. Mas não vou entrar nessa arena. Vou falar na arena. Deus chama homens ocupados. Ou no martelo, ou na colher de pedreiro, ou no cabo da enxada, ou na junta de boi lavrando, ou viajando de carro, ou de caminhão. Estamos em live, quem sabe tem alguém que está nos assistindo, aí pelos postos de gasolina, aguardando a hora da madrugada, para colocar o seu caminhão na estrada, para ir um pouco mais adiante. Deus chama homens ocupados, viajando, Deus chama. Às vezes fica pensando, Deus chamou, o caminhão vai ficar desgovernado? Por enquanto ainda não. Só quando Deus chama todos, só quando Deus vai chamar todos os seus, aí chamar para a glória. Daí todos nós, aqueles que estiverem ocupados no reino de Deus, vão ser arrebatados. Sabe o que é ser arrebatado? Tirado da terra e levado ao céu. Quem vem buscar? Os anjos só vão tocar a trombeta no céu. Vem um anjo para cada um? Não será isso. A Bíblia não fala assim. Sabe como se pega um ímã? Se passa um aço por cima, ou um outro ímã, e aí ele atrai. E nós temos um ímã do céu. Temos o Espírito Santo. Está no coração de todos aqueles que creem em Jesus Cristo como o Senhor. E quando Jesus virá para buscar a sua igreja como um imã, todos vão subir, todos os salvos vão subir. Aí sim, vai ficar muitos caminhões desgovernados, vai ficar muitos trens sem maquinista, vai ficar muitos aviões sem piloto, vai ficar muitas igrejas quase vazias. Por que eu digo quase vazia? Porque pode ficar alguém aí olhando para um lado, para o outro, não sei o que é isso, não sei o que é aquilo, não entendeu a palavra de Deus. Você precisa entender. Libera a tua cabeça, libera os teus neurônios, para entender o que é que Deus está falando. Está aqui? Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando, não orando, arando, com 12 parelhas de boi. Sabe o que é parelha de boi? Na nossa linguagem é juntas de boi. E conduzindo a 12ª, ele era o último das juntas de boi lá, arando, lavrando, tá? Elias o alcançou. Aonde estava Elias? Na roça, onde estavam lavrando. Porque Elias acompanhou. Quem era Elias? Elias era o professor de profecia. Ele foi o primeiro fundador de seminários proféticos. É bom entender isso. Eu nunca falei isso.
tenho 12 anos aqui, mais 20 anos, são 32 anos, 13 anos na verdade, são 33 anos, e que prego a palavra do Senhor desde os 19 anos. Eu tenho 29. Por que vocês riram? Um pouquinho mais. Então, nós já pregamos a palavra, e eu prego a palavra desde muito tempo, desde 77, 76, 78, fiz o curso, fui para a Bahia, fui para várias partes, Minas, para São Paulo, pregando, quando a oportunidade se dava, eu estava pregando. Em alguns lugares foi com uma missão exclusiva, mas eu nunca tinha falado sobre isso aqui. Amém? Elias, profeta do Senhor, atrás de Eliseu, numa turma de gente lavrando. Eu sei, eu me criei na roça, até os 17 anos eu estava na roça, sei o que é lavrar. Meu pai me ensinou a lavrar, eu devia ter 8 anos. E ele ia com as rédeas, levando os bois, e eu ia com arado, meio caindo, pegando por baixo dos cabos. Vocês sabem o que é arado? Quantos aqui conhecem? Olha aí, quase todos. Vamos comprar uma colônia de terra e botar essa gente plantar. Aleluia! Não vi nenhum aleluia, então acho que vocês não concordaram. Aleluia, então. Meu pai ensinou, e eu pegava por baixo, e ele nas rédeas dos bois. Daí quando chegava no fim para dar a volta, ele dizia, finca o arado, segura, e você faz assim. Torce o arado, porque os bois vão fazer a volta. E fez 3, 4 voltas e me largou sozinho, pitoquinho, que eu cresci depois, agora eu sou gigante. Mas eu era pitoquinho, eu não crescia. Eu não sei o que aconteceu comigo, deu uma crescida. Então, não sou gigante não, estou falando besta, né? Não é. Mas eu era menor do que hoje, com 8 anos. E eu fazia a volta, logo ele diz assim, agora larga a rédea dos bois em cima do arado e diga, volta, para, volta. E os bois paravam e voltavam e eu com o arado assim. E lavrava ali, eu aprendi a arar. E lá naquela roça, então, Elias era administrador, Eliseu melhor dizendo, era um administrador. Por quê? Com arado, verga por vez, 2 arados é 2 vergas por vez, 12 arados é 12 vergas por vez. Então ele tinha cabeça, tinha raciocínio, e ele colocava a sua cabeça em funcionamento. Tem gente que bloqueia a cabeça e acha que tudo é a mesma coisa. Mas ele como laboreiro, como plantador, como arador da terra, mas ele tinha raciocínio, por isso ele tinha uma montagem de uma equipe de atividade para trabalhar. E lá estava o profeta do Senhor, o professor que tinha um seminário, primeiro seminário que se sabe na Bíblia, o Elias, andando lá na roça. Ninguém anda a esmo. Ninguém anda a esmo. Ou tu está buscando uma coisa ou buscando outra. Tu busca Deus ou outra coisa. Tem gente que sai aí correndo para cima e para baixo buscando droga. Então ninguém anda a esmo, está buscando alguma coisa. Enche os cornos e vai, depois desce e meio está estaviando. Tu conhece gente assim, Miguel? Caminha meio se babando. Porque achou um boteco aqui, um boteco lá e encheu o corno. E daí volta meio está estaviando. Ele está buscando alguma coisa. Não sabe o que é melhor. Então aquilo para ele bloqueou a cabeça. A mente está bloqueada. Aquilo é o melhor para ele. E eu digo, não é o melhor. Então, imagina só Elias como profeta, como servo de Deus, como professor de seminário, tinha o próprio seminário dele, lá na rocha atrás de 12 arados, 12 juntas de bois, 44 boi, e 12 homens atrás do arado.
E ele, não, o segundo não, o terceiro não, quarto não, o quinto vinha um guri. Calcula-se que ele já tinha 18 anos, mas ainda é um guri. Tem alguém aqui que tenha 18 anos? Mas alguns vai chegar. E outros passaram. Mas ele tinha 18 anos. E Elias olhou para ele e disse, amém? Jogou o manto que Elias tinha, jogou sobre Eliseu, lançou o manto sobre ele. E Eliseu deixou os bois, entendeu? Atrás de ele, e saiu atrás, correu atrás de Elias. Entendeu? Um bom entendedor, meia palavra, basta. Tem gente que tem bater, enjoar batendo, na mesma tecla, até que, tem gente que tem que quebrar a cabeça para depois entender. Tem gente que tem que ter prejuízo no negócio, prejuízo na empresa, prejuízo no trabalho, para depois entender que Deus está falando com ele. Parece um besta. Mas olha, veja só, eu estou falando de homens que um bom entendedor, meia palavra, basta. Ele entendeu que a capa que fora jogada sobre ele era o chamado dele. A capa era um cetro de autoridade. Eu recebi a autoridade. A autoridade de um profeta é a autoridade para ser profeta. Diga glória a Deus. A unção de profeta. Diga comigo, a unção de profeta está sendo atirada essa noite. Você não está vendo uma capa como Eliseu viu, mas eu estou lançando uma palavra profética a vocês. Eu estou lançando uma palavra profética, é uma capa. Você não está vendo, mas de repente tu vai ver. Mas você está sentindo que Deus está falando com você esta noite. Não é a noite qualquer. Não é noite qualquer. Hoje é uma noite especial que poderá mudar o curso da tua história. Mudar o curso da tua história. Mudar o curso da tua história. Alguém pode dizer assim, se eu crer. Se você não crê, Deus quer mudar o curso da tua história. Deus quer mudar. Se entrega, mesmo não crendo, se entrega e vejas como Ele vai fazer. Até o 20 que eu te dei, né? Chegou o 20. Leia também, veja conosco Marcos 16, 15 a 20. Marcos 16, versículos 15 a 20. Esse aqui, tá, depois o último, né? Marcos, aí disse-lhe Jesus, vocês vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Porque é através do evangelho que se manifesta o poder de Deus. É através do evangelho. Precisamos de moldar a nossa linguagem. E às vezes, eu fico até preocupado, ouvindo, seja em qual for o lugar, aqui ou ali ou acolá, quando as pessoas, cristãos, se unem, tem tanto assunto para blá, 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 para conversar, mas não fala uma palavra do evangelho, não fala uma palavra do evangelho. Gostei da Elizabeth, que veio aqui, expôs, leia o texto e expôs a palavra, fala com liberdade como quem entendeu, porque a espada é de 2 gumes. Por que 2 gumes? 2 lados, corta para lá e corta para cá. 2 lados. A Bíblia diz em Hebreus que a espada é de 2 gumes, corta de ambos os lados. O primeiro lado que ela precisa cortar é para quem vai falar.
Se a palavra não falou contigo, não vai falar com ninguém mais. Ela tem que falar contigo em primeiro lugar. Pensas que essas palavras que eu estou abordando, que o Tiago lá está colocando no Data Show, são palavras que eu nunca ouvi, e eu não sei nem o que vou falar sobre ela? Está enganado. Essa palavra eu já ouvi, já li, está pintada na minha Bíblia. Eu vi, falou comigo, muito forte, falou comigo, por isso eu posso falar, por isso eu tenho certeza que nas palavras que eu estou pronunciando aqui, está fluindo uma unção no universo espiritual deste lugar. Como mudou a minha vida, mudou a vida de milhares e milhares de pessoas, que não é o caso aqui. Noite é fria, os ares foram desligados, porque Juliana achou que estava saindo fumaça de algum. Então, mas mesmo assim, Deus tem algo a fazer. É impossível acontecer um culto sem nada para acontecer. Sempre no universo, na atmosfera espiritual, onde está se transmitindo a palavra, está acontecendo alguma coisa. Vai acontecer. As pessoas são tão mediatistas que querem tudo acontecer imediatamente. Já, vati-vupe, tudo vai acontecer. Se Deus levou 7 dias para chegar à criação, a sétima criação de Deus, a mais linda, mais sublime, mais preciosa, mais maravilhosa de toda a criação, o que Deus fez no 7 dias? O que Deus fez no 7º dia? A venezuelana falou, diga bem alto. Fez o quê? Descansou. E no 6º então? Fez o homem. Fez o homem, mas não é só o homem, a mulher também. Está tudo embutido no mesmo lá, capítulo 1 de Gênesis, versículo 26, 27. E o capítulo 3 também fala mais claramente sobre isso. E Deus fez você, Deus fez a mim. Você é feliz por Deus ter te feito? Diga assim, eu sou feliz pela escolha que Deus escolheu, pelo molde que Ele escolheu para me fazer. Eu sou feliz pelo que sou, porque foi Deus que me fez. Salva de palma a Ele, aleluia. Lá, vão pelo mundo, prega o evangelho a toda criatura, todas as pessoas. Põe mais um para nós. Quem crer, for batizado, será salvo, mas quem não crer, será condenado. Não queremos condenar ninguém, nem aqui, nem em live. Não queremos condenar ninguém. Queremos que as pessoas que estão em live conosco, no domingo que vem, encham essa igreja. Tem algumas cadeiras sobrando, encham essa igreja. Se vier aqui mais 20 pessoas, tem lugar. E se domingo não houver mais lugar, nós vamos comprar mais 20 cadeiras para o outro domingo. Que nós queremos que essa casa esteja cheia. E ainda tem mais, não para aí. O que queremos é fazer culto lá no meio da rua, cadeiras que puder, e se não tiver cadeira suficiente de pé, assistindo o culto, o Barril, Santo Antônio, Frederico Westphal, que temos som aí para sacudir essa região. Temos som, está ali dentro, para a glória do Senhor. Amém? Diga glória a Deus. Queremos que as pessoas sejam salvas. Põe mais um para nós. Diz assim agora o 17, e esses sinais acompanharão os que crerem, naquele tempo e hoje. Sinais vão acompanhar você. Eu vi que esse casal ali, quando chegaram, dobraram o joelho e oraram, são cristãos, né? São glória a Deus, amém. E outros que já vieram os domingos anteriores, não sei, o filho da irmã e a nora, estão começando?
Glória a Deus, aleluia. Os nossos casal lá atrás estiveram, né, um outro domingo anterior, convidado do Elori, né, ele e a esposa. Jesus já entrou no coração de vocês? Já? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Isso é bom. Agora veja o que o texto diz. Eu quero falar a Bíblia. Não vou nem falar o que eu fiz de anotação. Eu só vou falar a Bíblia. Diz assim: esses sinais acompanharão. Vocês vieram aqui? E os sinais ficaram aonde? Se diz que acompanharão, é a mesma coisa que uma sombra. Quando você sai de dia e o sol está de frente ou de trás, ou de um lado ou do outro, o que te acompanha? É uma sombra. Eu passando por Ijuí, agora dois sábados atrás, nós já estávamos lá. E eu estava comentando com uma pessoa lá. Ah, mas a 21 de abril, estou falando para quem conhece Ijuí. Avenida 21 de abril, chegando depois dos trilhos, ali tinha um lixão. Era lixo de ambos os lados. E aquela rua fazia lagoa, porque não escoava água, era lixo para cá e lixo para lá. Para os dois lados, era um quarteirão inteiro de lixo. Eu tinha medo, de noite, de passar sozinho. E Deus provou a minha fé. Deus provou a minha fé. Porque às vezes eu passava, morava para lá, eu passava o lixo de dia, né? Eu ia trabalhar numa firma em Masa e Juí. Eu ia trabalhar e almoçava e depois fazia um lanche e ficava fazendo 2 horas extra. E depois que eu terminava, tomava o banho, trocava de roupa e ia para a igreja, que era no centro, Igreja Batista Salém, para quem conhece, perto da estação rodoviária. Esquina da 15 de novembro com a Venâncio Aires. Faz anos, mas eu sei até o nome da rua. Eu ia lá, participava do culto e olhava para os bancos, terça-feira, quinta-feira, às vezes chuvosa. Não tinha um cristão do bairro onde eu morava. Digo, meu Deus, vou ter que ir sozinho para casa. Não tinha um cristão. Aí eu meio arrepiado, não confiando em Deus, meio. Mas eu tinha que passar naquela rua, cheia de barro, escolhendo as pedras e olhando para cá, olhando para lá, para ver se não tinha um assaltante ou qualquer coisa por ali. E Deus sempre me guardou. Deus sempre me guardou. O que eu tinha mais medo ainda era de um cachorro acuar. Porque quando um cachorro latia, acuava, porque via o barulho, então eu caminhava na ponta dos dedos. Via o barulho que alguém ia passando lá, 10 horas, 10:30 da noite. Olha, a cachorrada da vila, todos acuavam. E eu passava ali no lixão e chegava até em casa, era cachorro acuando. Digo, meu Deus. E aí ficava olhando e sempre olhava. E quando queria correr um pouquinho, aquelas luzes dos poços batiam, eu achava que era alguém do lado. Eu, não, quem será? Dava uma de valente. O que valente não tinha nada. Quem será que está do meu lado? É uma coisa preta. Porque a sombra é preta. É uma coisa preta que está do meu lado. Então, acompanharão. Esses sinais acompanharão o que creem. Tu crê? Eu creio, nós cremos. Estou dizendo como testemunho, não é que Deus não prova a fé. Deus prova a tua fé, Deus te prova. Amém? Deus te prova. Em meu nome expulsarão demônios. Gente, tu não pode ser guiado, orientado por demônios. Você tem que bater o pé para ele e dizer, demônio, sai da minha casa. Sai. Você tem autoridade, você crê? Quantos aqui creem? Levante a mão e diga, eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor. Pode baixar a mão. Então você tem autoridade. Você tem autoridade. E a autoridade não é propriamente tua, por causa do teu nome, do seu sobrenome, do carro que você tem, da casa bonita que tem. Não é
por causa disso, a tua autoridade. A tua autoridade vem dele. Aquele que foi morto na cruz. Aquele que morreu por mim e por ti. Aquele que deu a vida, verteu o sangue dele, o sangue de Jesus, te garante a vitória. Tem um cântico que diz assim: teu sangue garante vitória, Jesus, garante vitória. Teu sangue garante vitória, Jesus, garante vitória. Quantos conhecem? Alguns conhecem. Então, é pelo sangue de Jesus. Amém? Quando as coisas não estão nos conforme, quando as coisas não estão indo às mil maravilhas, quando tem um gesto, uma atitude que você desconfia, isso não é Deus. Se não é Deus, é o quê? É o diabo. Amém? Então você bate o pé para ele e diga: sai, Satanás, sai da minha casa, sai do meu trabalho, e até da tua vida mesmo, sai da minha vida. Eu estou com as coisas ruins, estou sentindo algo ruim, estou sentindo a vontade de não sei o quê. Então, essas vontades tu manda sair de você. Tu é autoridade sobre os demônios em sua vida. Receba a autoridade de Deus. Digas comigo, levante a mão e diga: eu recebo a autoridade do Senhor Jesus, que falou na sua palavra para expulsar demônios. Demônios serão expulsos da minha vida, da minha família, da minha casa, do meu relacionamento conjugal, meu relacionamento com os filhos, minha vida financeira. Aleluia! Glória a Deus! Eu estou feliz, vocês estão felizes? Estão abençoados por Deus. E falarão novas línguas. Tem mais um versículo aí, né? Tem, põe lá para nós, faz o obséquio. Pegarão em serpentes. O que é pegar em serpente? O que é? Que enganou Eva lá no jardim do Éden, fez nós pagar uma consequência tão funesta. Eva foi enganada lá no jardim, mas enganada por ela mesma, em primeiro lugar. Porque o que ela tinha que fazer lá em roda do fruto, que Deus tinha dito para não ir lá, não comer? O que ela foi fazer lá? Ficar olhando abismada, perplexa, abobada por aquele fruto. Era ele diferente dos outros? Não. A diferença é porque Deus tinha dito: desse não comeis. Era a única diferença. E o que Eva tinha que fazer? Não comer. Para não comer, não podia estar lá. Vai comer os outros frutos, não chega laranja, limão, ou seja outras coisas, maçã. Vai comer, vai fazer suco de tudo que quiser. Mas essa aqui Deus disse para mim não comer. Então, se não é para mim comer, eu nem lá vou. Nem lá vou. Eva foi lá. E ficou abismada, perplexa, perdida, atraída pelo fruto que Deus tinha dito para não comer. Então, e a serpente viu a ambição, o desejo de transgressão que estava em Eva. A serpente viu e foi lá. Diga, por que tu está olhando? Naquele tempo a serpente falava. Porque existia a amizade. Deus não fez inimizade, Deus fez amizade. Por isso nós pregamos aquelas 3 noites de domingo, 3 domingos sobre perdão. Porque o princípio de Deus é a amizade. A inimizade é o princípio do diabo. Esposo, esposa que brigam, é o diabo no meio. Filhos desobedientes aos seus pais, aos seus professores na escola, é o diabo no meio. Quem deixa ser levado pela briga, pela discórdia, pela desobediência, pelos palavrões, é o diabo. Não venha dizer que é Deus. Porque Deus não se deixa ser levado pelo mal. Se vocês não estão se entendendo, é o diabo. E o que você tem que fazer? Diabo, sai daqui. Sai da minha casa. Sai do meu relacionamento conjugal. De agora em diante, Satanás. Não é tu lá na rua, tu lá não sei aonde. Vai para o lugar que Jesus vai te mandar. Mas na minha casa não é o teu lugar. E lá entrou a serpente, enganando. Ah, porque tu não comes? Ah, mas pode comer.
Claro que Deus disse para não comer, porque se você comer, você vai se tornar inteligente. Sabe quanto? Eva e, consequentemente, toda a raça humana perderam do seu QI, grau de inteligência, consciente e inteligente. Sabe quanto perderam? 90%. Ainda o mais sábio do mundo conquista 10%. E em Cristo Jesus, nós estamos recuperando o QI. É isso, professora? Em Cristo Jesus há uma possibilidade de recuperar o seu consciente inteligente, porque a sua mente perde aquele bloqueio. E nós conseguimos ler, entender, compreender, tanto na escola, as crianças que estão aqui e que frequentam suas salas de aula, suas escolas, buscam Jesus, buscam Deus. Não deixa a serpente te enganar e roubar a tua consciência. Fica lá, chupando no dedo, enquanto é hora de copiar as matérias do quadro. Não sei se assim ainda funciona, né? Copiar as matérias ou fazer os seus temas. Então, perguntei para uma menina ali, pouquinho antes do gol, como é que está as tuas matérias na escola? Ah, está tudo bom, muito bom. Amém. No meu tempo não era bom nem muito bom. Era vermelho ou azul. Ou era um zero. Agora, bom, muito bom. Amém. Glória a Deus. Não vai pelo mais baixo do que isso, né, professora? É bom ou muito bom. Não se contenta com, vai ter que repetir essa matéria, vai ter que repetir o ano que vem, vai ter que fazer um reforço. Desbloqueia a tua cabeça, desbloqueia a tua mente, porque a serpente quer atingir você, quer envenenar o teu cérebro, quer envenenar a tua cabeça. Mas tenha você, pai, olha lá os cadernos dos teus filhos, observam isso, pai ou mãe, observam as provas dos teus filhos, e quando está lá, menos do que isto, nas suas provas finais, está aí para rodar e repetir o próximo ano. Não sei se está acontecendo assim ainda, mas se está acontecendo isto, não deixa a serpente morder a teus filhos, envenenar a cabeça dos teus filhos. Sei por que fui para essa área, para essa arena hoje, mas o Espírito Santo está conduzindo tudo. Cura da mente, cura do cérebro, cura do seu QI, cura do seu grau de inteligência e conhecimento. Eu creio na cura. Diga comigo com a sua mão levantada: eu creio na cura de Deus. Deus está curando a mente, tanto minha quanto da minha família, dos meus filhos. Liberam a salva de palmas ao Senhor. E beberão coisas mortíferas e não lhes fará mal. Não lhes fará mal nenhum. E imporão, eu quero parar aqui, as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Levante a mão e diga: em minha mão está o poder de Jesus. Aquele Jesus que está no meu coração, Ele quer usar e vai usar. Eu não vou me opor de colocar a mão sobre enfermos. E eu só creio no que a palavra diz. Eu creio no que Jesus falou. Os enfermos vão ficar curados. Doença não vai atingir o meu corpo, porque eu tenho uma decisão de servir a Jesus, de ser um instrumento de Jesus. Põe em pé agora. Com a tua mão levantada. Diga assim comigo: eu recebo a unção do Espírito Santo. Eu recebo a unção do Espírito Santo, a unção de cura, a unção de milagres, a unção de maravilhas está sobre mim. A unção de milagres está sobre essa igreja essa noite. Eu vou sair dessa igreja, vou voltar para a minha casa. O milagre vai comigo, vai me acompanhar.
vai estar no meu coração. E aonde eu colocares as minhas mãos, onde o diabo estragou a vida das pessoas, da minha família, o diabo Satanás estragou meus negócios, meu emprego, meu relacionamento conjugal. Agora eu dou uma palavra de ordem aos espíritos malignos: sai da minha casa, sai do meu emprego, sai do meu trabalho, saem da minha família. Eu creio na cura de Deus. Satanás que estragou a minha mentalidade, bloqueou meu conhecimento, minha inteligência, através da serpente, envenenou minha cabeça, destruiu o meu corpo, destruiu a cabeça dos meus filhos, que tiram notas baixas na escola e tem sempre problemas. De agora em diante, eu recebo a unção de Deus. Coloca a mão no ombro do teu filho aí onde ele está, aí no seu banco. É uma hora de milagres, é uma hora de milagre. Coloca a mão no ombro do teu filho, abraça ele, pode abraçar, aleluia, glória a Deus. Isto, abraça o teu filho e diga e profetizas no pé da orelha dele, no ouvido dele, profetizas e diga assim, em nome de Jesus: o veneno da serpente não vai mais afetar a tua mente, afetar o teu corpo, afetar o teu coração. Eu declaro agora minha família livre, minha família liberta, minha família curada. Eu nunca vou ver mais desavença, desentendimento dentro da minha casa. Não, em nome de Jesus, as prateleiras da minha casa nunca mais vai faltar nada. Abundância de Deus. Abundância de Deus dentro da minha casa. Diga: abundância de Deus dentro da minha casa. Moari, abraça esse homem do teu lado aí. Abraça ele, abençoa ele. Ninguém fica aí, gente. Ninguém fica sem tocar em alguém. Toca em alguém, abrace alguém. Vai lá buscar aquele que está sozinho. Vai buscar aquele que está sozinho. Abraça ele, abraça ela agora. Em nome de Jesus, libera a glória, libera a presença de Deus, libera essa unção que você recebeu. Libera agora, para que essas pessoas sejam por Deus abençoadas, teu lar abençoado, tua família abençoada. Eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que te cura, eu sou o Senhor que te sara. Aleluia. Chora lavande shleiriki amanda hai. Oh, Harabashai. Mais unção, mais poder, mais glória de Deus, mais unção do Espírito de Deus. Liriki amanda rei, arabashai, lirilei, rei amai, chora labai, shlei, rei, hamarabai, oh rabadai, oh aleluia. Chora lavande rei ashlei. Aleluia.
Aleluia. Iriqueabadaroi. Oh, Shabadare. Chora labade, Ashley. Chora labai, cheia labai. Tiriquei amadoi. Tiriquei abadoi. Oh Deus. Oh Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Volta ao teu irmão e diga: um novo tempo para você. Julho de 2025. Deus mudou a tua história. Deus mudou a tua história. Eu estou profetizando. Eu estou profetizando. Deus mudou a tua história. Deus mudou a tua história. Aleluia. Aleluia. Aqueles que são batizados por imersão, batizados nas águas, como Jesus mandou e foi batizado. Jesus mandou que batizasse assim, seguindo a orientação de João Batista. Quando João Batista estava batizando no Rio Jordão por imersão, veio Jesus e João o batizou. Existe o falso e o verdadeiro. O falso é um pingo d'água, o verdadeiro é imersão na água. Então, lá no século posteriores, foi inventado com Constantino, depois de Constantino ainda, foi inventado o batismo com pingo d'água. É a invenção do homem. Mas não vamos falar sobre essa arena. Temos um curso de primeiros passos para orientar biblicamente todas as pessoas. Cada um toma uma decisão perfeita, consciente. Mas aqueles irmãos que foram batizados, embora que seja de nossa igreja ou não, porque não é a igreja que batiza. Quem batiza é um homem de Deus, um pastor, mas batiza em nome de Jesus. Batizando em nome de Jesus, pode ser nessa ou naquela igreja. Vem e reata a tua aliança. Batismo é aliança com Deus. Batismo é a aliança com Deus. A ceia é reatar a aliança com Deus. Você tem aliança? Quem sabe alguém pode dizer assim: não, mas eu tenho aliança, mas andei muito fraco. Não importa como você andou, você tem aliança. O batismo é da aliança, nós levamos a sua origem. E não é se andou fraco ou não, pecou ou não. Não importa isso. Você vem reatar a tua aliança com Jesus. Pode vir. Ninguém vai ficar reparando ninguém aqui. É Jesus que está nos vendo neste lugar. Ele está liberando através do teu reatar a aliança esta unção que recebemos e lemos ali de Deus essa noite. Pode vir agora. Pode vir em nome de Jesus. Pode vir. Pega o pão, pega um pedaço de pão, pega um cálice e volta para o teu banco. Amém. Aleluia. Quebra mais grande.
Aleluia. Jesus. Aleluia. Chora la mande. Aleluia. Mais alguém? Mais alguém que ainda não pegou? Aleluia. Todos pegaram? Levante o seu pão. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu tenho consciência do que você sofreu por mim. Eu não assumiria aquela posição de cruz, recebendo pregos nas mãos, pregos nos pés, coroa de espinho cravado na sua cabeça e uma lança transpassando o seu lado. Jesus, só tu mesmo. E por causa disso, eu sou liberto. Se não fosse o teu sangue derramado na cruz, o Senhor dando o corpo para ser judiado, esbofeteado, varado com lanças, pregos, eu não estaria aqui. Eu não tinha esperança, não teria esperança nenhuma do meu futuro. Mas a minha esperança está em Ti, Jesus. Está em Ti, Jesus. Eu como agora esse pão. Digerindo esse pão sobre o meu corpo, dizendo: Jesus, Tu não estás só na beleza da religião, Tu está dentro de mim agora. Provo isto, em nome de Jesus. Pode comer. Pega o cálice agora e digas assim comigo: Senhor Jesus, não bastou seu corpo massacrado pelos meus pecados, o Senhor derramou até a última gota de sangue. Quem sabe aquela última gota que pingou na terra, o Senhor derramou por mim. 2000 anos depois, o Senhor está agora transformando a minha vida através do teu sangue. O sangue que me liberta, me libertou. E eu seguirei este caminho. Vou fazer o que Jesus mandou fazer. Eu vou orar. E a situação minha, da minha casa, do meu casamento,
da minha família, do meu trabalho, vai mudar. Pode beber agora, irmão, o cálice, em nome de Jesus. Pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Profetizas assim comigo e dizendo, com a sua mão levantada, diga assim: eu profetizo a melhor semana de minha vida. Eu estou no meio do ano 2025. Nesta virada, Deus está fazendo um grande milagre na minha vida. Eu chegarei ao fim do mês de julho contabilizando milhares de bênçãos. Abre os meus olhos para que eu vejas o que Deus está fazendo na minha vida, no meu casamento, na minha família, na minha casa e no meu emprego. Eu declaro a bênção de Deus, a abundância de Deus na minha casa, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Estamos despedidos por causa do nosso horário. Se alguém...